as pessoas vão se identificar muito porque ela aguça você trazer coisas da sua vida de dentro para fora, né? Onde essa intersecção entre a fantasia, o subjetivo e o real, ele fica muito... Eles ficam no limite ali, brincando. De uma forma bem brincalhona, assim, de criança mesmo, que te traz a lembrança do seu momento de criança, né? Só que aí você brinca com uma coisa de ilusão muito divertida, que é você recriar a realidade sem perder a referência de que aquilo não é real. É uma sensação muito gostosa de ter, porque você vê ele brincando com o cachorro e te traz uma lembrança de, nossa, eu também fazia isso desse jeito. E aí ele vai se percebendo e vai ganhando cores das figuras, né? E aí ele vai modificando até o final, que ele percebe que ele é tudo, assim, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele tem todas as cores. Um garoto que via todas as pessoas de uma maneira colorida e que zombavam dele por isso. Aprende coisas, ele se espanta, ele se assusta, ele brinca com o cachorro, cai na água, molha. Você transforma as coisas e as coisas também te transformam, então é um jogo. Ela até falou, não, o personagem vai te levar, né? A personagem vai te levar, vai te guiar. Eu, como assim, né? A personagem vai me guiar? É uma coisa muito sensível que tem no livro, é porque a história é levada por um menino justamente para trazer essa ingenuidade. Então, assim, na busca de eu encontrar um nome para esse menino, para essa criança, veio a história do seu menino. Então, na busca de eu dizer, mas que nome esse menino tem? E aí, em alguns momentos, eu sozinha aí me perguntava, qual é o seu nome, menino? Qual é o seu nome? E aí veio, ô seu menino, que nome é esse que leva? Você disse que veio de longe e eu te sinto tão de perto. Ô seu menino, que nome é esse que leva? Você diz que veio de longe. Eu sempre pensei a literatura como uma experiência multissensorial, que envolve palavra, ritmo e imagem. Seja ela uma projeção que fazemos automaticamente durante a leitura ou ilustrações propriamente ditas. Cenários, desenhos, fotografias. Ele vai além da composição para uma coisa que é sensorial, né? Você ouve, você vê e você é muito rico, assim. Desde o começo desse projeto e dos outros livros dessa coleção, já foi muito interessante, assim, e desafiador, porque a gente já queria fazer um livro com trilha sonora, que é uma coisa meio... a gente não encontra muito disso. Você diz que veio de longe e eu te sinto tão perto, porque chora quando ri de você. Comecei a pensar que as narrativas tradicionalmente orais sempre estiveram relacionadas à música, aos instrumentos de sopro, toque de tambores, coro de vozes. Essa relação, para mim, se tornou indissociável. Eu não conseguia mais pensar a experiência da narrativa oral sem a sua musicalidade. Quando eu fui me aprofundar no processo de criação, não bastava só a sensibilidade, mas eu precisava buscar também um pouco sobre o que eram essas figuras folclóricas e como despertar esse carinho para as crianças e para a gente também como brasileiros, né? Como colocar o folclore, né, dentro dessa vontade que eu tinha de dizer sobre um garoto que via todas as pessoas de uma maneira colorida e que zombavam dele por isso. Da brisa d'água. Ô seu menino, que nome é esse que leva? Era um desejo publicar histórias que celebrassem as identidades, saberes e cosmogonias de povos originários e comunidades tradicionais. Liguei para a Luvit e contei essa minha ideia. Ela abraçou na hora. Parecia que estava tudo pronto, só esperando a gente para acontecer. Em janeiro de 2020, O Seu Menino veio ao mundo. Foram 9 meses de construção, desde a hora que eu peguei o texto e comecei a fazer o storyboard, fazer a pesquisa em cima, pegar elementos ao seu redor e transformar esses elementos em outra coisa. Assim, é muito parecido com o trabalho do teatro, de alguém que vai criando um universo assim, ao redor dele, né? Com as coisas que ele tem.
No caso do Seu Menino, ele pegava a gente toda hora nos processos, porque é um livro ilustrado por maquetes, né? E bonecos e tal. Quer dizer, foi a minha tentativa de transformar palavras em imagens. Conseguir tirar a poesia que tinha de dentro daquelas palavras, escrever cores que não existem. O que é um calor das águas no corpo dos homens? É muito complicado. Você transformar isso em imagem. O lume das estrelas permanece ao seu lado assim. Eu já conhecia as pessoas envolvidas, já gostava do trabalho delas. A Lu, sempre gostei do trabalho dela e saber que ia trabalhar com ela foi, assim, sensacional. Aí o processo de colocar isso em pé, né? De fazer, depois que a história tá pronta, eu falei com o Guilherme. Ele trabalha com bonecos desde criança já. Quando a gente já tinha desenvolvido o texto, que ele veio com a ideia no storyboard que ele desenhou, a gente ficou de boca aberta, assim, que ele já fez um storyboard sanfonado com a folha, ficou sensacional. Ele é genial na construção de figuras, eu sabia que ele ia materializar os meus desejos. Uma caixa de papel pode ser uma casa, né? É o olhar dele contando aquela história. A gente não via todo dia como tava. E aí foi o dia que a gente foi lá para conversar e tirar algumas fotos que a gente viu que o trabalho, as maquetes imensas, cheia de detalhes, cheia de coisas escondidas nos cenários. Bom, eu dividi o livro em 3 partes, porque são 3 lendas, né? Ele vai passeando por cada uma e cada uma faz parte de uma região. Na primeira parte eu fiz de papel, a segunda parte eu fiz de tecidos e coisas têxteis, né? De bordado, tricô, tecelagem, e a terceira parte minerais, que aí eu uso sal, uso areia tingida, tem rocha. É como se ele estivesse na casa dele mesmo brincando e começasse a catar coisas e vai formando aquele universo de imagens, né? Depois do processo de foto e tratamento também do Edson, que é o fotógrafo que também agregou com a gente nessa equipe, que eu consegui ter uma visão mais ampla, assim, de tudo. Todo o processo de captação foi bem diferente, até nisso teve toque de criatividade, de como isso pode ser iluminado aqui, porque tem que aparecer isso mais que aquilo, agora tem que ressaltar a árvore nessa cena. E aí eu comecei a ver melhor como seriam os enquadramentos e as páginas, né? No momento da diagramação eu tive que repensar, me impregnar desse projeto para retratar da melhor forma as obras, né, mesmo assim, porque cada imagem é uma obra separada. Então, é uma equipe muito forte, com muito carinho. Quando eu falei também com o Salah, que eu já tinha feito um outro trabalho infantil com ele falou pra mim, nossa, Lu, né, a gente se curtiu nesse processo. E ele fez isso também muito bem. Quando a gente viu a música e folhando assim nossos rafes do livro, a gente estava percebendo o quão grande era o projeto. Você ouve a história, você lembra das cenas, parece que é tudo muito vivo, é muito movimento, assim. Ele não é só o livro estático, ele é muito mais, assim. A construção da história é como poesia mesmo, ela vai sugerindo coisas, ela vai, né, ela tem uma outra construção. Então a imagem, ela meio que completa o texto, onde ele sugere coisas, ela acrescenta mais algumas coisas, né? A leitura é feita já com a música, traz um novo jeito de ler, assim, uma nova sensação na interpretação da história como um todo. Seu menino, que nome é esse que leva? Você diz que veio de longe e eu te sinto tão perto. Você pode ler só o texto, você vai ter uma imagem, você pode olhar só as imagens, você vai ter outra coisa, e lendo o texto e a imagem, você vai ter uma terceira coisa, assim.
A cena que ficou mais em mim foi a cena da chuva. E essa chuva, como foi feito, foi muito bonito, assim. O jeito que o Gui fez com as linhas, fez parecer as pinceladas nos bonecos para dar o brilho do molhado na hora da foto, foi, assim, genial. E ficou muito bom, assim. Trouxe uma experiência nova que para mim é impagável, é vivência mesmo, assim, foi ótimo. Ele instiga, eu mostrando para minha filha, né? Quem é essa figura? Quem é essa pessoa? Quem é a Lamoa, né? Sabe, Boitatá é uma cobra? Por que, mãe, o Boitatá é uma cobra? Porque é um boi, que os índios, né? Então tem todo... Eu fico arrepiada até. Esse livro me traz muito isso de dar a possibilidade de imaginar, sabe? E até como é interpretado os bichos, as árvores dentro dele, já foi uma imaginação, assim, fora da caixa, completamente criativa. Eu acho essa obra muito boa porque ela não é só um recheio, assim, de imagem que fica legal na estante, assim. Ela retrata coisas de dentro das pessoas, né? Eu acho que é uma coisa que você acaba carregando para sua vida, assim, que é a sua capacidade de lidar com as coisas, com os elementos que você possui e transformar eles em outras coisas, assim. Tá, assim, muito delicado, muito caprichoso, muito sensível. Ele somou com o que eu queria passar. Então, para mim, isso é um acerto. A gente só vive nas coisas engessadas e esquece de ser um pouco mais livre, assim, mentalmente mesmo. E esperar que isso brote, né, nas nossas mentes jovens aí, frutos positivos e ricos para uma evolução, como está sendo esse processo para mim agora. Eu acho que ele serve para todo mundo, assim, que gosta de arte mesmo. Seu menino, que nome é esse que leva? Você diz que veio de longe e eu te sinto tão perto. Porque chora quando riem de você, se nem medo teve da transparência luminosa do meu ser. Meus olhos que hipnotizam como o lume das estrelas permanece ao seu lado assim, polículo. Leve essa minha luz errante e o amor das mariposas.